Existem coisas que a gente precisa saber antes de começar uma nova atividade. Se você vai cozinhar, você precisa ter os ingredientes. Sim. Se você vai tirar a sua habilitação, o mínimo que você precisa é ter 18 anos. Você vai viajar para a Europa, você precisa tirar o seu passaporte. E para fazer aula de dança, o que precisa? Vamos falar sobre isso hoje então. Sejam muito bem-vindos, esse é o 178. É o lugar onde a gente vai conversar sobre dança. Mas não é qualquer dança não. É a nossa dança, é a sua dança. É como você pode descobrir e curtir o seu próprio jeito de dançar. A nossa intenção é desmistificar a dança e como a gente vê ela. Exato. Muitas das coisas que está na dança, que a gente acredita que precisa para dançar, estão na nossa cabeça mesmo a gente nunca ter testado antes. A gente nunca foi testar para ver se é realmente isso, se é do jeito que eu estou imaginando, entendeu? Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Dorival Júnior. Meu nome é Denise Paulino. E hoje a gente queria falar 4 coisas que te impedem de fazer aula de dança de salão. Concordo que a quarta realmente, eu acho que é a mais importante ou não. Eu acho que é a mais... Eu acho que é a que mais impede. Mais impede a gente de dançar vai ser a quarta coisa que a gente vai falar. Muito bem. Antes da gente começar, antes de eu entrar nessas quatro coisas, eu queria falar o que são essas coisas que nos impedem. O que são essas crenças que impedem a gente de querer fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente sempre pode colocar algumas crenças. Quando a gente fala de dança, a gente sempre tem uma ideia fixa na nossa cabeça que se eu vou fazer aula de dança, eu preciso saber algumas coisas específicas. Exato. E muitas vezes a gente se impede porque a gente acha que não tem essas coisas ou acha que realmente precisa ter essas coisas. Uma das coisas que impedem muito os homens, tem 2 coisas principais que impedem os homens de fazer aula. Uma, pra dançar eu preciso saber rebolar. Quem foi que te falou isso? Cara, se foi o Léo Santana, não escuta ele não. Senão você vai deslizando. Entendeu? Cara, uma outra coisa ainda é aquele preconceito, tipo, que dança é coisa de menininha. Exato. Entendeu? Tinha uma academia que eu dava aula antes, que a gente queria até abrir uma turma de dança de salão lá, e o dono sempre comentava. Ele falou, eu só não vou fazer minha aula hoje porque eu não trouxe o meu colan e as minhas polainas. E a gente pode falar, nossa, que comentário preconceituoso. Mas não é a forma com que ele via a dança. Na cabeça dele, dançar era coisa para mulher. Na visão dele, já foi criado na cabeça dele de que falou em dança, ele já via a cor rosa, já via a polaina, já via aquela dança dos anos 80 lá. O cara imagina o John Travolta mexendo o quadrilzinho, o quadril assim, ó, mexendo a pelve. Gente, não. Eu não vou nem perguntar quem disse, mas eu tenho certeza que você acredita nisso. Ou conhece alguém que acredita. Cara, uma das coisas muito legais é que teve até um experimento recente que eu vi, que era o seguinte, que fala muito de, tipo, coisas que a gente acredita, mas a gente nunca foi lá comprovar. Que é isso que a gente está comentando sobre a dança. Por exemplo, colocaram numa jaula 4 macacos, uma escada e uma penca de banana. Esses 4 macacos, um macaco decidiu subir na escada e pegar uma banana, mas na hora que ele chegava para pegar a banana, os outros macacos recebiam um jato de água gelado. Aí ele descia, aquele que subiu na escada, não sofreu nada. Aí outro macaco ia lá, fazia a mesma coisa, os outros tomavam um jato de água. Aí o terceiro macaco foi, não, volta, a gente tá sendo molhado toda hora aqui, pô, não vai pegar não. Eles puxavam o macaco e davam uma porrada no macaco. O outro tentou de novo, puxava o macaco e dava uma porrada. Aí eles fizeram o quê? Existiam 4 macacos lá no começo. Eles tiraram um macaco e colocou um macaco novo. Esse macaco novo foi subir a escada. Os outros 3 que já tinham levado banho de água, puxou ele, falou não, deu porrada no macaco. E nem teve jato de água. E não teve jato de água, não deixou. A gente colocou um macaco novo. A gente tirou mais um daqueles macacos que já tinham tomado jato de água e colocamos outro macaco novo. Agora tinha meio a meio. Esse macaco novo foi tentar subir, os 3 puxaram ele e deram a porrada nele. Tiramos mais um. Tinha 3 macacos novos que nunca tinham levado um jato de água e só tinha um. Esse macaco tentou subir, os 3 também pegaram, desceram a porrada nele. E a gente tirou o último macaco. Dos 4 macacos que tinham tomado o jato de água, nenhum deles estava mais na jaula.
E só tinha 4 macacos novos que nunca tinham levado um jato de água. E aí, toda vez que colocava um macaco novo, ele tentava subir, os outros puxavam e davam porrada nele. Eles já nem sabiam por que eles estavam puxando, só sabia que tinha que fazer aquilo. Falou, cara, eu sei que todo mundo que vai ali, a gente precisa puxar e dar uma porrada nele. O porquê? Não sei o porquê. Eu só sei que todo mundo falou que é assim, ou todo mundo faz assim. E, cara... E nesse de todo mundo faz assim, tem inclusive muitos homens, muitos maridos, que às vezes deixam de fazer aula de dança porque sabe que vai ser ridicularizado pelos colegas, pelos amigos do futebol, os amigos do trabalho. E, cara, não é suposição, não, realmente acontece. O cara começa a fazer aula de dança e os outros já começam a zoar. Por quê? Porque ele tá fazendo aula de dança, porque agora ele vai ficar mais afeminado, porque como se isso fosse uma coisa ruim. Como se a dança vai transformar quem ele é para uma coisa que é ruim. Exato. E, o que a gente quer dizer com essas crenças é que existem coisas que não são coisas físicas que te impedem de querer fazer as aulas. Exatamente. Então, por exemplo, a gente não vai falar aqui de pessoas que não têm tempo, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não... Que moram longe de uma escola de dança, ou que não tem uma cidade que na sua escola não tem aula de dança. Não é desse tipo de impedimento. Exato. É do impedimento mental. É o impedimento que está dentro de você, porque você pode estar com uma vontade muito grande. Tem pessoas que eu converso e falam, cara, meu sonho era dançar. Minha vontade era conseguir ter um momento para eu extravasar meu estresse do trabalho, ter um momento para eu não pensar. Hoje em dia a gente tem uma rotina muito corrida, que força muito a nossa mente o tempo todo. E às vezes a pessoa queria muito esse momento de, nossa, eu só não queria pensar. Eu queria fazer uma aula de dança, mas para mim não dá. E é isso que a gente vai começar. Primeira coisa que impede, que a gente acredita que impede as pessoas de começar a fazer uma aula de dança, é a crença de que precisa ter uma boa coordenação motora. Precisa ter uma coordenação motora. Uma das coisas que a gente escuta muito, a gente já ouviu bastante isso, ela fala, putz, eu tenho 2 pernas esquerdas, Sou muito duro, cara, eu não tenho mais idade pra isso. Nossa. Que eles ligam a coordenação motora junto com a idade. E, vai colocando dezenas de problemas, de coisa na frente, sendo que você muitas vezes nunca tentou começar. Exato. E acho que a maior percepção que a gente tem que ter é que a coordenação é algo que precisa ser trabalhado. Assim como quando você vai fazer autoescola, as primeiras vezes parece que você está dirigindo um caminhão, é um negócio muito difícil, você tem que controlar o volante, tem que lembrar quando que acelera, quando que freia, que hora que eu olho no retrovisor. No começo parece tudo muita informação, mas eu tenho certeza que hoje, depois de 1 ano dirigindo, 2, 3, 10 anos dirigindo, você nem pensa mais. Tanto que tem gente que dirige com tanta facilidade que tá dirigindo, cuidando da criança do banco de trás, xingando a véia que tá passando na frente na hora do sinal aberto, falando no celular, porque aquilo já se tornou tão automático, aquela coordenação ali você já trabalhou tanto que já tá fácil. Então a coordenação é algo que precisa ser trabalhado, mas não significa que se por 40 anos da sua vida você não trabalhou, que ela não possa ser trabalhada a partir de agora. E você não precisa ter uma predisposição genética, uma facilidade de coordenação, ter trabalhado isso desde criança, para conseguir fazer uma aula de dança agora. Então a coordenação é algo que a gente pode adquirir através da prática. Por isso que uma das nossas frases é: dançar não é talento, é prática. A segunda coisa que impede muitas pessoas de começar uma aula de dança é achar, uma aula de dança de salão, no caso, é achar que precisa ter um par. Pô, às vezes... Parece lógico. Exato, uma aula de dança 2, né? Uma aula de dança 2, eu preciso de alguém para treinar, eu preciso de alguém para fazer a aula. Então, se é a 2, eu tenho que ter um par junto comigo. Não necessariamente. Cara, se a gente fosse depender de todo mundo que vai pra aula pra ter par, a gente nunca ia conseguir formar uma turma. É muito difícil as pessoas conseguirem trazer... E isso falando agora de mulher e homem, é muito difícil trazer um homem pra dança, sabe? Por conta das crenças que a gente tava falando agora. A gente se limita, me incluindo nisso, a gente se limita muito para começar a fazer uma coisa nova, para começar uma nova atividade, para ir com vergonha, medo de errar, medo de se sentir muito duro. Até mesmo porque tudo
tudo que é novo, tudo que modifica a rotina, para todo mundo é uma dor. Então você tem que estar com uma decisão muito forte, muito firme, para você colocar uma nova atividade dentro da sua rotina. Isso é para todo mundo, isso é para qualquer pessoa. Coisas que saem da nossa rotina é uma dor pra gente até a gente acostumar com ela. Exato, e é por isso que você não precisa necessariamente de um par. Lá na aula de dança a gente vai tem os professores, tem... A maioria dos a lugares maioria... tem sempre Pô, os colaboradores, os bolsistas ali, o pessoal para você poder praticar. Numa turma regular, normalmente, os pares trocam, né? Então, para você conseguir aprender a dançar, entender o corporal de cada um, os pares trocam o tempo todo. Então, você sempre vai ter alguém para dançar. Você não precisa propriamente levar alguém para dançar com você. A não ser que a sua intenção é dançar com o seu marido, com a sua esposa. aí no caso é sempre válido, né? Exato. Uma das coisas que a gente gosta de falar é que, pô, quando você dança com o seu parceiro, a sua dança ela é outra. Existe uma questão de intimidade, facilidade, entendimento quando você dança com uma outra pessoa que você já conhece, E ou que até seja seu mesmo de par. objetivo, né? Porque tem muitos casais que vão fazer aula de dança para passar esse momento juntos. E quando, numa oportunidade, eles forem dançar, eles vão dançar um com o outro, não vai dançar com outra pessoa. Agora, se você não tem um par fixo e quer fazer aula, sempre vai ter pessoas para dançar com você. E se você também tem vontade de fazer aula, mas o seu marido não quer, faça. Se vocês entraram num acordo e tudo bem, tudo bem em ambas as partes. Olha, eu quero dançar, você não. Eu vou fazer uma aula de dança, tudo bem? Se tá tudo bem, se vocês entraram nesse acordo, cara, faz aula. Seja feliz, realiza uma coisa que te faz bem. Porque quando a gente faz algo que nos faz bem, até a forma como a gente lida com as outras pessoas é diferente. Às vezes até o seu relacionamento pode mudar por você estar se sentindo melhor. Você vai ser mais paciente, vai ser mais compreensiva, porque você não tá em ponto de bala o tempo todo. Isso é verdade. Terceira coisa. A terceira coisa que muitas pessoas acabam. Cara, eu já ouvi algumas vezes as pessoas comentando essa terceira e é muito engraçado que a gente imagina um objetivo para um fim. A terceira coisa seria, mas eu não saio para dançar, mas eu não quero sair para dançar, mas eu não vou sair para dançar, não tenho costume de sair para dançar. Cara, eu não ter o costume de sair para dançar não significa que, porque estou fazendo aula de dança, eu preciso. Até mesmo tem uma mistificação, uma crença na cabeça das pessoas de que dança é ligada à promiscuidade, de que dança é ligada a uma coisa ruim. Então, por exemplo, se eu tenho um estilo de vida que eu não saio pra balada, que eu não saio pra festas, às vezes eu tenho a minha religião não permite, mas eu também não posso fazer aula de dança, por quê? Porque isso não é uma coisa certa. Porque a minha visão de dança é que é uma promiscuidade mesmo. E tem quem tem esse tipo de visão. Só que quando a gente entende que a aula já pode ser a sua diversão, o momento ali de aprender uma coisa nova, de fazer novas amizades, de descobrir uma capacidade que você não sabia que você tinha, de descobrir a sua habilidade em aprender e se desafiar, a aula pode ser o seu grande prazer, a aula pode ser a sua grande diversão. E não significa que você precisa sair para dançar, ir para uma balada, para um baile, nada do tipo. Exato. Pô, se a gente imaginasse que a gente precisa fazer uma atividade porque, sei lá, eu faço aula de dança e eu vou ter que sair para dançar. Eu faço aula de luta, então eu tenho que sair para lutar. Tipo, Vou não, sair dando porrada nos outros na rua? Não tem sentido. não precisa ter essa ligação. A gente pode simplesmente fazer a aula pelo prazer de fazer a aula. Pô, muitos dos nossos alunos, eu acho que uma boa parte dos nossos alunos, na verdade, gostavam de fazer a aula simplesmente por passar o momento deles. Tanto que na escola, diferente de ambiente de balada, tá? Se você fizer aula de dança, você vai perceber que baile de escola e balada são objetivos completamente diferentes. Quem vai em baile de escola tem o objetivo de dançar e é um ambiente muito mais respeitoso e tranquilo. E mesmo sendo esse ambiente respeitoso e tranquilo, tem sempre baile na escola de dança onde a gente dá aula, mas ainda assim os alunos não vão, porque não é o objetivo deles. Eles entenderam qual é o objetivo deles, que é o fazer a aula. Exato, cara. E muitas pessoas às vezes se impedem de começar uma aula pensando nisso, sabe? Fala, pô, mas depois eu vou ter que,
sei lá, ou sair para dançar, ou ter que dançar com outras pessoas, às vezes pessoas que você nunca conhece, isso pode te impedir um pouco, pô. Você não consegue nem passar na frente de uma escola de dança que você fica com medo, você já quer sair correndo. Fala, meu Deus, vai que alguém vai me chamar para dançar? Pô, existe algum caso de alunos nossos, tanto recente quanto alunos nossos antigos, que fizeram aula, gostam de fazer aula, estão no momento da aula ali, ó, mas você vê que a pessoa, ela ainda tem muito medo. A pessoa ainda está muito insegura, a pessoa não está pronta para sair para dançar, assim como tem outros que, tipo, fez uma aula e já saiu para dançar já todos os dias, tá? Sabe? Tem pessoas que, tipo, tá meses fazendo aula e não tem coragem de sair para dançar, ou tem alguma coisa que impede, sabe? Seja vergonha, seja o medo de errar, seja até mesmo o medo do julgamento, porque a gente tem aquela sensação de que quando a gente não sabe, tá todo mundo olhando pra gente. Exato. E, na verdade, fala pra você, tá todo mundo com o mesmo pensamento que você. Se você tá com medo de fazer uma aula, de dançar, porque você pensa, cara, eu vou errar, vai todo mundo rir de mim. Todo mundo pensa igual a você. E quem se destaca não é quem erra, não. Quem se destaca numa aula é quem acerta. A pessoa acerta, o pessoal fala, nossa, fulano vai bem, hein? Mas a maioria ali tá tentando acertar, tá tentando entender. Então, cara, tá todo mundo pensando como você. Pô, a gente teve um caso recente, né, de uma pessoa que a gente conhece, amiga nossa, que veio começar a fazer aula de dança e primeiro tentou fazer aula de dança na academia. O que aconteceu? Nós somos amigas próximas e eu sempre falava pra ela de dança, que eu sou apaixonada e eu sou aquela que quer converter todo mundo pra dança, quero mesmo. E ela falou, então vou na academia fazer uma aula sua. Na academia eu dou aula de dança livre, né, uma dança mais aeróbica. Ela falou, vou lá tentar. Ela travou na primeira música. Na primeira música, nos 30 primeiros segundos, ela fez um passo, no segundo ela travou. Ah, porque ela não queria fazer? Não, porque ela realmente... o corpo dela travou, a mente conseguiu travar o corpo dela do ponto de tá todo mundo acertando, só eu errando. Vai todo mundo olhar pra mim. Porque na cabeça dela já foi criada que não se pode errar, que é feio errar, que você já tem que acertar de primeira. E quando ela me disse, quando eu percebi que ela travou e ela ficou incomodada de não conseguir fazer, ficou constrangida mesmo, a gente conversou, eu falei, então a gente vai fazer diferente, vamos pra aula de dança de salão, mas eu vou começar dando aula particular pra você. Mas ninguém, pode ser? Ela falou, pode. Comecei eu conduzindo ela, depois eu coloquei ela pra dançar com o Júnior. Ela falou, nossa, eu vou matar você, não acredito, não quero dançar com outra pessoa. Mas foi. E daí começou a surgir a oportunidade de a gente abrir uma turma naquele horário. Então começaram a aumentar as pessoas naquele horário. Assim que a turma começou a aumentar, ela já travou de novo. Tipo, nossa, não, dançar com outras pessoas, ainda não tá entendendo, não tá indo. Quase travou de novo, quase desistiu da turma. Mas começou a desenvolver. Começou a fazer. O pensamento dela ainda está sendo trabalhado. Mas, cara, olha como é que a nossa mente nos limita. Ela consegue fazer tudo. Mas justamente por ter a crença de que... E não é crença... As crenças, elas não são escolhas, nossa. São coisas que colocaram na nossa cabeça e a gente passa a acreditar. É a mesma questão da teoria dos macacos lá, do experimento. Colocaram e a gente acredita que é assim e pronto. Então, eu acredito que... eu não vou para uma aula porque eu vou me sentir dura, mas não é o sentir dura que te incomoda. É a sua impressão de que outras pessoas vão te julgar, de que vão te ridicularizar, de que o professor vai brigar com você, de que você vai errar e daí ninguém vai querer dançar com você. Provavelmente de experiências passadas que você teve em outras situações que você foi ridicularizado quando estava aprendendo algo novo e que você não quer reviver. Inclusive, você comentando sobre isso me fez pensar. Se eu não me engano, ela é uma moça que gosta de sair, né? Adoro. Ela gosta de sair, mas é muito engraçado como o ambiente acaba colocando a gente nessa situação. Porque, por exemplo, quando ela sai, ela não tem vergonha de aceitar a dança com outras pessoas. Acredito que não. Não parece ser impressão. A impressão que dá é que não tem. Mas já no ambiente de dança, já tem um pé atrás. Porque existe um certo e um errado.
Exato. Lá e existe a questão do conforto, daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei. é... Que é outra coisa que impede a gente de fazer aula. Inclusive, já fica de antemão, se você quer convencer o seu marido a fazer uma aula de dança, já pensa sobre isso. Quando ele diz não quero dançar, ainda mais se você já tem facilidade. O que ele quer dizer para você é que é um ambiente em que você já tem facilidade, você já tem habilidade e ele não. Então ele não quer se sentir inseguro em algo que ele não domina. Então, tipo, eu prefiro repelir, eu prefiro não ir do que eu tentar algo que eu não sei e daí você vai me cobrar, porque a gente é assim. Você vai fazer aula com seu marido, você já sabe ele não. Você não vai ter paciência de esperar o processo dele e deveria. Deveria. Mas a gente geralmente não espera. E daí a gente faz o quê? A gente começa a cobrar. Ah, mas você não tá vendo? Mas isso aqui é simples. Mas você não tá escutando a música? Olha isso aqui, é tão básico. Como que você não tá percebendo isso? Ele já visualizou toda essa situação. Ou ele já viveu com você essa situação. E é por isso, muitas vezes, na maioria das vezes, que ele não quer fazer aula de dança com você. Pra gente, pegando esse gancho, eu vou pra quarta e última. Mas na quarta e última eu vou fazer o contrário. Eu quero começar explicando o que é, pra depois a gente falar só no final, porque pega só esse detalhe, do jeito que a Denise comentou. Cara, uma das coisas nesse quarto e último ponto, que a gente considera o mais importante, que eu já ouvi bastante isso, as pessoas se sentem muito duras. Esse não é o quarto ponto. Vou explicar ele primeiro. Segura. As pessoas se sentem muito duras. Tipo, puta, cara, eu sou muito duro, eu não consigo aprender, eu tenho trabalho para aprender, eu tenho trabalho para entender. Ah, eu sou. A pessoa se sente muito inferior a qualquer pessoa que está lá. Muitas vezes a gente tem a ideia que a gente está indo para um ambiente onde todo mundo já sabe, menos onde eu. todo mundo domina aquilo. Onde... Tipo, às vezes você pode pensar, cara, mas eu nunca fui do ambiente de dança. Minha família nunca dançou, ninguém da minha família é de dança. Então, obviamente, se eu não vivi nesse ambiente, eu não vou ter facilidade, eu não vou conseguir aprender. Exato. E a gente acaba colocando isso, e com certeza isso é uma crença, porque a gente não tentou fazer uma atividade e já colocou como ela ser impossível, né? A gente acaba já ficando com o pé atrás. E se você sofre algum tipo de insistência, se tem um amigo, um parceiro seu, que insiste, você, pô, já vai te criando aquela ânsia, aquela raiva e você pega... Vai criando um ranço mesmo. Você pega uma aversão à dança por conta disso. Tipo, nossa, mano, já falei que eu não quero esse negócio, caralho, essa dança, que saco, fica me enchendo o saco. Exato. Mas só que, tipo, pô, é uma coisa que você nunca experimentou e muitas pessoas que vão experimentar pela primeira vez acabam gostando. A maioria. A maioria das pessoas acabam gostando. Raras exceções que não continuam. Nossa senhora, raríssimos. Ou se não continuou, tem algum motivo específico bem mais forte por trás. Mas, meu, a maioria que faz a primeira aula acaba gostando, acaba se divertindo e vê, puta, é muito mais fácil do que eu tava imaginando. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E, meu, um outro ponto dentro disso é que a gente acredita, e isso, nossa, eu falo com... Cara, eu falo com o maior amor do mundo, o que eu quero falar agora, mas, cara, você, ou na verdade você mas as suas dores, os seus problemas, as suas limitações, as suas dificuldades não são únicas. Tipo, cara, não é só você que tem 2 pés esquerdos. Não é só você que tem 2 braços esquerdos. Não é só você que não tem ritmo. Não é só você que não escuta música. Não é só você que não tem idade. Cada uma das coisas que você imagina, eu tenho um aluno na aula para provar 100 vezes o contrário. Ou 10 alunos que provam o contrário. Tipo, puta, eu tenho 2 pés esquerdos. Tá bom, tem uma pessoa lá também que não sabe o que é direita e esquerda. Eu tenho uma aluna minha que não sabe o que é direita e esquerda. E ela tá fazendo tudo. Eu falo, meu, leva a perna esquerda para trás. Ela, qual que é a esquerda? Eu falo, essa aqui. Ela, tá. E ela vai lá e faz. Meu, ela tem dificuldade com a direita e esquerda. Ela não tem nem 2 pés esquerda, ela nem sabe qual que é o esquerdo. E ela faz aula e ela dança muito bem. Ah, eu não tenho mais idade para isso, pô. Eu tenho alunos ali da nossa turma ou que participam das nossas aulas, tipo, o Jorge, 74 anos, 72 anos. 72 anos. A Dona Flor, 75 anos. Tipo, cara, e aí? Eles dançam sertanejo, forró, samba, bolero, tudo. Até o Zuki agora, o Jorjão tá se arriscando. E te falar, é a pessoa que mais dança no baile. Eu não dou conta de acompanhar o Jorjão, porque ele não para. Acabou uma música, ele puxa outra pessoa, e outra, e ele não para.
Nossa, aí pode ser mais dezenas de casos. Tipo assim, pô, eu tenho uma criança pequena, eu tenho minha filha de 7 anos, 8 anos, eu não tenho com quem deixar. A Valentina tá todo dia lá no estúdio. Verdade. Cara, Cara, lá no estúdio tem uma parte que é de lutas, então tem o tatame, uma sala toda cheia de tatame. Tem dias, no sábado à tarde principalmente, que daí tem aula nas duas salas, que tá cheio de criança brincando lá no tatame. E a Cass fica na recepção, olhando lá, e a criançada se acabando lá no tatame. Baile, o último baile que teve lá no estúdio. É difícil o pessoal levar as crianças, mas nesse baile decidiram levar. E, cara, tava lotado de criança. Por quê? Como é tudo de vidro, os pais estavam dançando, vendo as crianças tocando terror lá no tatame e se divertindo. Então, tem como. cara, então, de novo, a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade que você tem não é única. Tem certeza, eu tenho certeza absoluta, a não ser que não tenha escola perto de você, mas qualquer lugar que você for procurar, ou até mesmo fazer aula olhando vídeo no YouTube, que tem como, tem como. Tem gente que dá conta assim. E, qualquer problema que você considerar que seja seu, único, tipo, que eu sou muito ruim, que eu não tenho ritmo, que eu não sei. E que é o pior das dores. Nossa, fique 100% tranquilo em relação a isso. Existe pelo menos umas 10 a 100 pessoas idênticas a você que superaram isso. Encontraram uma solução. Exato. Exatamente. Cara, eu tenho certeza absoluta que eles acharam a solução apenas fazendo. Apenas praticando. Puta, velho, eu não sei cozinhar arroz, eu não sei cozinhar feijão, não sei fazer um arroz. Você já tentou? Não. Então vamos lá. Você pode olhar milhões de receitas no YouTube, e tem várias. Vixe. De como fazer arroz, como fazer bolinho de arroz, como fazer tutu de arroz, todo jeito que você imaginar de usar arroz, você vai achar na internet. Mas você só vai saber fazer quando você colocar a mão nos ingredientes, botar tudo na panela e descobrir, olha, eu sei fazer. A dança é a mesma coisa. E esse é o nosso quarto e último ponto. Você não precisa saber dançar para fazer aula de dança. Você não precisa ter uma habilidade dentro de você, uma facilidade. Não precisa ter vivido no mundo da dança. Você não precisa já ter experimentado na infância, adolescência, para você poder fazer uma aula de dança. Não há menor necessidade de fazer isso. Inclusive, temos várias alunas que decidiram começar a fazer aula depois que ficaram viúvas. Porque casou cedo, aí foi cuidar dos filhos, do marido, o marido ficou doente. Sempre sentiram vontade, mas literalmente a vida engolia elas. A rotina engolia elas. E no momento em que elas perderam os seus parceiros, que foram inclusive 3 que estavam na nossa turma, né? Sim. As 3 acabaram fazendo amizade e 2 delas continuam fazendo aula. Quando elas sentiram aquele momento de dor em que elas precisavam se reconectar com elas mesmas, conseguir superar aquele momento, elas se encontraram na dança. E nunca tinha dançado antes. Nunca tinha dançado antes. E não fez a menor falta, porque agora elas vivem nos bailes, dançando, se divertindo. Uma só vive na aula. Ou só vive na aula. Tem uma que só vai na aula. Só vai pra aula. Ela não gosta de sair pra dançar nem nada. Ela vai pras aulas dela, se diverte, ama, adora, depois vai embora. Ou pega a cervejinha delas de ir embora, fica conversando ali, depois vão pra casa. Mas aquele ambiente é o que faz bem pra ela, é o que alivia o coração dela e foi ali que ela se reconectou com ela mesma. Cara, se a gente pegar esses 4 pontos que a gente comentou agora, existe uma das coisas que a gente sempre precisa entender. A gente tem que olhar pra nós mesmos. Muitas vezes, não, eu acho que mais que muitas vezes, olha só. Tipo, quase sempre. Quase sempre. As maiores dificuldades, os maiores problemas, as maiores complicações, os maiores medos aparecem porque a gente fica olhando para os outros. A gente se compara com os outros. É porque fulano é mais alto. Porque fulano é mais baixo. Porque fulano é mais jovem. Porque fulano tem o pé direito e esquerdo. Porque fulano é... Nossa, fulana tá na mesma turma que eu e olha como é que ela tá indo tão bem e eu não tô. Exato. Sabe, e isso, a gente já começou a aula, a gente tá se comparando com outras pessoas, a gente não começou na aula, a gente tá se comparando com as pessoas que estão lá na aula. Tipo, a gente mas tá o fazendo fulano o aquecimento a gente só fica na frente do espelho e começa a se movimentar. E a pessoa já começa a olhar pro outro. Tá, mas o professor tá fazendo, o outro tá copiando e eu não tô conseguindo copiar. Nossa, eu que vontade de parar. Nossa, não, eu vou esperar ele explicar o passo. Eu não tô entendendo.
Mas você não tá nem tentando, porque você tá literalmente olhando o outro. Nossa, nós vemos várias pessoas chegando na aula, eles chegam na aula e olham e falam, mas tá todo mundo dançando, né? O pessoal tá todo mundo dançando bem. Tipo, cara, eles estão há meses fazendo isso, muitas vezes. Você tá olhando uma turma intermediária, às vezes uma turma que já começou há bastante tempo. Você tá olhando, às vezes, o professor e o instrutor dançando, tipo, cara... Aí você fala assim, não vou ali não. Eu não vou ali não, o pessoal já dança. Não vou nem começar. Não vou começar não. Chega aí, o pessoal, todo mundo já dança. Cara, é com o maior amor e respeito do mundo que, sabendo de tudo isso e agora você entendendo o que realmente está por trás daquilo que você acaba falando, aquilo que te impede e que às vezes é uma dor para você. De você olhar e falar assim, cara, eu queria muito, mas eu não consigo. E eu entendo você. Porque tem coisas que a gente acredita, tudo isso que a gente falou, realmente limita a nossa ação. Cara, a mente é a que mais consegue nos bloquear. E eu entendo sobre isso, e eu entendo você, e eu entendo a sua dor. E é justamente por entender, e agora focando muito nessa questão do quarto ponto, é que com todo o amor do mundo eu falo pra você, cuida da sua vida, cuida da sua dança. Quando você olha pra você, e apenas pra você numa aula, você olha e fala assim, tá, vou entrar numa aula de dança, vou lá numa aula de dança de salão, entrei. Como que eu tô entrando agora? Eu já dancei? Nunca dancei. Eu tenho coordenação? Não tenho. Eu me sinto dura? Me sinto pra cacete. Tá, mas eu vou tentar. Terminei a primeira aula. Vou me avaliar. Como é que eu tô? Olha, foi mais fácil do que eu imaginava. Nossa, eu achei que eu fosse mais dura, mas eu consegui fazer os passinhos. O tronquinho aqui, a cinturinha não mexeu não, mas os pezinhos, as mãozinhas foi. Então, pô, já foi um ponto a mais ali. Então, beleza. Segunda aula. Nossa, agora eu tô entendendo como é que começa o ombro aqui. Agora eu tô entendendo como é que eu me conecto com o meu par. Nossa, agora aquele passo que eu vi a primeira vez lá não tava saindo, agora tá saindo. Olha pra sua evolução. Quando você olha o seu processo e você curte cada coisinha que você aprende, cara, a aula de dança ela se torna algo incrível. Porque a aula é muito sobre autoconhecimento. Sobre o se desafiar a fazer uma coisa que você acredita que seu corpo não consegue. De repente, seu corpo começa a falar pra você. Ó, eu consigo fazer isso aqui. Ó. Você achou que você não conseguia, né? Mas olha como é que seu corpo tá se mexendo. Então, você só vai conseguir passar por esse processo se você se observar. Se você olhar pra sua dança e não pra dança dos outros. Porque você não olhou o processo que o outro passou pra chegar no resultado que você tá assistindo. Porque é muito fácil a gente só olhar para o resultado. Olhar e falar assim, nossa, o Dorival agora dançando, o Dorival ele brinca com os pés, ele consegue dançar com qualquer dama, ele consegue fazer uns break muito doido com o corpo lá, mas você não olhou todo o processo que ele passou para chegar na dança que ele está hoje. Respeita o seu tempo, o seu processo. Para de se preocupar com os outros. Eu me preocupava com o que os outros falavam. Isso atrasou a minha dança. Quando eu parei de me preocupar, a minha dança simplesmente começou a fluir de um jeito onde todo mundo acabou gostando. Depois eu conto essa história em um outro momento, mas... Se você quiser ouvir essa história dos absurdos que o Dorival ouvia, que literalmente fez colocar ele dentro de uma caixinha, coloca aqui nos comentários. Falou, quero ver a história do Dorival, que a gente traz no próximo. Beleza. Inclusive, eu queria deixar para a gente poder finalizar, qual uma dica que você dá para quem quer começar a dançar? Começar. Começar? Começar. Meu Deus. Uma das dicas que a gente tem é literalmente você começar. Mas não é começar de qualquer jeito, é começar de verdade. Como assim começar de verdade? Cara, não vai só fazer uma aula experimental. Existe alguma coisa muito forte, agora como a gente veio falando de crenças, coisas que a gente acredita, coisas que nos impedem e nos limita, uma das coisas que nos impede de dar continuidade e que nos limita às vezes para não querer continuar, é a gente não assumir um compromisso. Cara, vou fazer o seguinte, faça a aula experimental e paga o primeiro mês. Vai e faz. Vou pagar o primeiro mês. E se dedica verdadeiramente para a aula, tá? Seja ela 2 vezes na semana, 1 vez na semana, não importa como. Você está ali para aquele momento, naquele período, naquela hora, eu vou me dedicar para fazer isso.
Eu vou me preocupar só comigo, vou prestar atenção no professor e eu não tô nem aí com as pessoas em volta. Cara, essa é a melhor dica que eu posso dar pra quem quer literalmente começar a dançar. Porque é diferente você começar e você só experimentar, né? Exato. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, vou lá pra ver que bicho dá. Aí fez uma aula e acha que em uma aula vai sair dançando igual um profissional de dança que tá dançando há 20 anos. Muitas vezes a gente cria uma expectativa muito estranha, porque tipo assim, pô, eu vou pra aula, mas eu não consigo dançar igual vocês. Tipo, mano, é claro que você não vai, o pessoal tá lá há muito tempo, o pessoal faz lá isso há meses. Às vezes você tá numa turma nova, tem gente que, tipo, dança desde criança, nunca fez uma aula de dança, mas dança desde criança e tem mais facilidade, entendeu? Daí você quer chegar lá e começa a se comparar com aquela pessoa. Sabe, tipo, mas é uma pessoa mais jovem, daí tem uma pessoa mais velha que vai, mas essa daí vai pros forró. E, sabe, você vai inventando desculpa, tipo, não, mano, você vai pra aula, caramba, vai lá, presta atenção no que o professor faz, se dedica, dá o melhor que você consegue com um pouco de prática, o tempo que você tem de aula, e depois volta, e evolui, e vai pra próxima aula, pra próxima aula, pra próxima aula, e termina o mês. Se permite pelo menos fazer um mês. Aí você vê se realmente você tem habilidade para dança ou não. Exato, mas analisa com sinceridade. Não vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Tem que ser um mês bem feito, com aulas bem feitas, você se dedicando para isso e não ficando com medo de vergonha. Mas o que seria o se dedicar? O se dedicar seria literalmente estar disposto a fazer o que o professor pelo menos pede. Muitas pessoas chegam, e isso é uma coisa que me incomoda, que eu tenho isso nas minhas turmas ainda, tá? Pessoas que vêm para aula e a pessoa simplesmente, eu tô mostrando o movimento, a pessoa já fica parada. A pessoa faz corpo mole. A pessoa coloca a culpa na outra pessoa que está dançando com ela. Fulano não me conduz. Fulano não me leva, não sei o que lá. Mas, pô, você não entendeu nem o seu movimento, cara. Pô, a gente gosta de dividir isso em 3 partes. Primeiro você aprende seu movimento sozinho. Segundo, você aprende o movimento com outro par. Terceiro, depois você se preocupa com a música. Às vezes a pessoa chega na aula e fala, mas eu não estou conseguindo entender a música. Deixa a música pra lá, cara. Você precisa saber comandar para depois você conseguir sair correndo, entendeu? Mas senão, tipo... Então se dedica, faz algo para valer, faz algo intenso. Seja... Cara, seja um guloso de aprendizagem. Exato. Tipo, nossa, eu quero aprender. Então tá, vai, me mostra como é que é esse negócio aí. Professor, não entendi, vai de novo. Vem cá, me explica aqui, ó. E se o professor não quiser te explicar de novo, você troca de aula. Porque professor que é bom vai explicar pra você quantas vezes for necessário até você entender. Não entendeu e ele ficou bravinho, não quer te explicar de novo, troca de professor. Exato. Troca de escola, mas faça. Gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Espero que vocês tenham entendido os 4 pontos que a gente colocou, tá? E espero que vocês entendam verdadeiramente que as crenças são algo que limita a gente, mas que acaba nos impedindo de fazer coisas que muitas vezes vai ser muito prazerosa para nós. Que vai transformar até o nosso bem-estar, a nossa forma de ver outras coisas. Exato. Então, deixa aqui pra nós no comentário, deixa aqui qual é a crença que mais te limita. Escreve aqui embaixo, qual dessas 4 que você se identifica mais? E a gente se vê no próximo vídeo.